vontade. Amém, pastor. Muito obrigado. Deus já tem falado através do Senhor e confirmado aqui uma palavra. Gênesis capítulo 26 e o versículo de número 12. Muito o Senhor tem falado aqui a respeito de plantar, de semear, de colher. Gênesis capítulo 26 e o versículo 12 diz: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. É interessante que Isaque, ele tinha planos, e os planos dele era descer à terra do Egito. A terra do Egito era uma terra rica, uma terra próspera, uma terra onde o rio Nilo dava todo o mantimento que a terra necessitava. E a Bíblia diz que Deus se apresenta para ele e diz: não vai para a terra do Egito, vai para a terra de Gerar, ou a terra dos filisteus. A Bíblia diz que Isaque, ele obedeceu a palavra de Deus e ele foi até a terra dos filisteus. Chegando na terra dos filisteus, ele foi em busca dos poços que o seu pai havia cavado e que, após a morte de seu pai, a Bíblia diz que os filisteus o entulharam. Você vai ver que os filisteus não fizeram antes da morte, mas depois da morte de Abraão. A Bíblia diz que então o poço foi desentulhado, porque era necessário você ter um poço naquela época para poder dar o alimento necessário para a sua família e também para os animais. E a Bíblia relata que Isaque semeou. E segundo o texto que nós lemos, diz que ele colheu 100 vezes mais. Não é que ele plantava 1 e colhia 100, mas aqui se relata, se fala a respeito que ele plantou e em sua totalidade ele colheu. A Bíblia diz que Deus o abençoava. Versículo 13, 14 e 15 diz que ele cresceu, que ele prosperou e que ele enriqueceu naquela região, a ponto de os filisteus terem inveja dele. A Bíblia diz que os filisteus sentiram grande inveja dele e entulharam os poços que ele havia cavado. A Bíblia diz que ele manda os seus empregados mais uma vez cavarem outros poços. E ele cava um poço e o poço mais uma vez dá água. A Bíblia diz que então a inveja cresceu mais uma vez e foi necessário entulhar os poços. A Bíblia diz então que Isaque cavou um outro poço. E Deus então era com Isaque. Deus abençoava Isaque. Ao ponto do rei Abimeleque vir até ele e dizer: olha só, Isaque, você não é mais bem-vindo na terra de Gerar. É melhor você ir embora da terra de Gerar. A Bíblia diz que Isaque ele foi convidado a se retirar daquela terra por inveja daqueles que viam Deus abençoando a ele. Pois bem, a Bíblia diz que ele vai para o vale. E quando nós olhamos Bíblia, você vai ver que vale não era coisa boa. Você vai ver que o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Você vai ver em Ezequiel capítulo 37 falando sobre um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que Deus manda Isaque para o meio do vale. E é interessante, quem sabe naquele momento Isaque poderia até questionar, ou quem sabe até questionou: peraí, foi Deus que mandou vir para a terra de Gerar, e agora aqui na terra de Gerar tem esse vale, tem esse momento difícil, fui expulso, e agora como é que vai ser? A Bíblia diz que Deus naquela noite aparece a Isaque e diz: Isaque, não temas, sou eu, Deus do teu pai, eu vou te fazer prosperar, eu vou te abençoar, porque eu sou contigo e eu tenho uma promessa na vida do seu pai. Pois bem, a Bíblia diz que Isaque chama os empregados, os servos, e diz: cavem um poço. E a Bíblia diz que eles começam a cavar. E enquanto eles estão cavando um poço, a Bíblia diz que o rei Abimeleque olha de lá, da terra de Gerar,
e ver que Isaac está sendo abençoado. Como é que no meio do vale ele está sendo próspero? Como é que no meio do vale ele está sendo abençoado? Como é que no meio do vale ele está crescendo? Os rebanhos estão mais gordos, estão mais bonitos, está crescendo o povo. A Bíblia diz que Abimeleque, ele levanta a caravana, chama o comandante e diz, vamos até Isaac. Chegando lá, a Bíblia diz que Isaac recebe eles muito bem. Isaac teria todos os motivos do mundo para poder não recebê-lo, porque ele foi expulso da sua terra, foi expulso da sua casa. Mas a Bíblia diz que Isaac recebe eles bem, prepara um jantar muito bom para eles, e enquanto eles pensavam que iriam voltar para o seu lar, a Bíblia diz que então Isaac disse, não, vocês vão dormir em minha casa. A Bíblia diz que eles dormem na casa de Isaac, e o texto deixa bem claro que no outro dia, quando eles levantaram, Isaac os despediu em paz e implementou uma bênção sobre a vida deles. Você vai ver que Isaac passou por toda essa prova e poderia simplesmente negar a chegada daqueles homens ali. Eles poderiam simplesmente tentar lutar contra eles, porque ele foi expulso da sua pátria. Mas a Bíblia diz que no outro dia, antes deles irem embora, em um pensamento meu, parece que vejo Isaac fazendo uma oração para aqueles homens e os despedindo em paz. Quando a Bíblia relata então agora que eles saíram dali, os empregados de Isaac chegam até ele e diz, vejam bem, meu patrão, o senhor mandou que cavássemos um poço. E é interessante que o poço era necessário para que toda a família daquela época pudesse viver, porque iria alimentar os servos, iria alimentar a sua casa e também iria alimentar os animais. Porém, o poço ele estava limitado a determinada família, porque o poço ele era algo que ele não enchia, mas ele ficava ali contendo aquela água onde a pessoa iria tirando uns poucos ali. Mas a Bíblia diz que quando então agora Isaac manda os empregados cavarem no meio do vale, e que ali a Bíblia diz que eles começaram a cavar, eles chegam até Isaac e eles chegam com uma boa notícia dizendo, meu patrão, nós encontramos águas vivas. Você vai ver lá no Evangelho de João, quando aquela mulher samaritana ela se encontra com Jesus, ela queria água viva, pensando que era água mesmo ali, porque águas vivas eram águas não manipuladas por mãos humanas, mas eram águas que vinham de uma nascente. Você vai ver que os empregados de Isaac, eles encontraram não um poço, porque o poço era necessário cavar bem muito, mas a nascente ela era aquela água que brotava da terra. Você vai ver que Isaac tinha tudo para poder se vingar daquele homem que era o rei Abimeleque, mas a Bíblia diz que ele resolveu fazer o contrário, que foi dar comida, dar dormida e no outro dia ainda abençoar a vida deles. E quando Isaac então agora abençoou a vida deles, ou seja, Isaac não guardou ressentimento, Isaac não guardou culpa, Isaac não guardou ódio, Isaac não guardou desejo de vingança, mas Isaac prontamente os perdoou e os abençoou. E na medida que Isaac os abençoou, aí Deus também resolveu abençoar Isaac, não com um poço de água, mas resolveu abençoar Isaac com uma nascente, porque a nascente não só abençoa uma casa, a nascente abençoa toda uma família, a nascente abençoa toda uma cidade, a nascente abençoa todo um país. Nós conhecemos aqui a história do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele nasce lá no interior de Minas Gerais. E do interior de Minas Gerais ele vem e passa por Bahia, passa por Pernambuco, Alagoas, Sergipe e agora com a transposição ainda os demais estados, ou seja, são abençoados através do Rio São Francisco. Então o que acontece? Isaac simplesmente ele abençoou e Deus também o abençoou. Mas eu quero finalizar aqui a minha participação te dizendo, eu não sei como foi o seu ano de 2025. Eu não sei como foram as suas provas no ano de 2025. Eu não sei como foram as suas lutas no ano de 2025.
quem sabe foi perseguido, quem sabe foi caluniado, mas eu quero profetizar sobre a tua vida nesta tarde e te dizer: continue cavando os poços, porque no momento certo, esses poços darão água. E essas águas abençoarão a sua vida, vai abençoar a sua família, vai abençoar a sua casa, vai abençoar todos aqueles que estão ao redor. Quem sabe nesse ano você não viu nada avançar, mas se prepare, porque o ano de 2026 será o melhor ano da sua vida para a glória de Deus. Amém? Muito obrigado, pastor Carlos. Palavra revelada ao seu coração, palavra rema. Olha, tome posse dessa palavra e engula ela toda, mastigue, rumine, porque palavra de Deus é alimento para nossa alma, para o nosso espírito, e bem-aventurado é aquele que ouve, pratica a palavra. É como um homem que constrói sua casa, não sobre areia, mas sobre a rocha, que vem ventos, vem diagnóstico, vem injustiças. Ei, vem coisas que você não imagina, mas você está ali, olha. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que é a sua